Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal do Ovídeo. Nós trabalhamos na semana passada com algoritmos e lógica de programação, onde nós fizemos um programa para calcular a média de 3 números. Vamos trabalhar de novo, agora mais uma semana seguida, com algoritmos e lógica de programação, onde a gente vai fazer o nosso último programa trabalhando com entrada, processo e saída. Antes disso, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, no Facebook, se inscreva aqui no canal, divulgue para os seus amigos aí nos grupos de WhatsApp, se você estuda presencial, se você estuda à distância, não esqueçam, tá? Lembrando que a gente está quase batendo 1000 inscritos, hein? E quando bater 1000 inscritos, para todo mundo que comentar nos vídeos com a hashtag da aula, com a palavra-chave da aula, concorre a esse livro, tá certo? A hashtag dessa aula vai ser TV, vocês vão entender por que daqui a pouco. Então a hashtag é TV, tá certo? Muito bem, vamos lá. Legal, pessoal. Vamos trabalhar agora com mais um programa fazendo entrada, processo e saída. Nós vamos fazer um programa onde o usuário vai digitar quanto ele pagou em uma televisão qualquer e nós vamos devolver o valor dessa TV com um reajuste de 12%. Antes de fazer no deve ser, eu vou fazer o pseudocódigo dele aqui para vocês entenderem bem o processo. Bacana? Legal. Como todo algoritmo, como todo pseudocódigo, a gente começa com início. Importante. Quantas variáveis eu preciso fazer, eu preciso ter para fazer esse programa? 2, concordam? Uma de entrada, que vai ser o valor da TV, e uma de saída, que vai ser o valor da TV reajustado. Como eu estou falando de valores, então vou trabalhar com porcentagem, a chance desse número quebrar é muito grande. Então nós vamos trabalhar com variável float, beleza? Legal. Então eu vou colocar aqui float. Vou chamar de VT, valor da TV, e vou chamar de VTR, valor da TV reajustado. Tá certo? Essas são minhas duas variáveis. Vou pedir para o usuário digitar o valor da TV tá certo? E vou ler a variável com o valor da TV. Leia VT. Muito bem. Eu acabei de fazer aqui o que nós chamamos de entrada. Certo? Agora nós vamos fazer o processo. O processo vai ser VTR é igual, aí que eu quero conversar um pouco com vocês. Existem várias maneiras de eu acrescentar 12% a um valor qualquer. Eu vou fazer da maneira que eu julgo mais inteligente e que faz mais vocês pensarem como programadores. Vamos lá. Quando eu falo de um valor inteiro, ele é 100%. 100%. 100% dá 1. Quando eu falo em 12%, eu estou falando 12%. 12%. 12 dividido por 100 dá 0,12. Concordam comigo? Se eu vou aumentar 12% de um valor, esse valor vai passar a ser 112%. Concordam? 112 dividido por 100, 1,12. Certo? Logo, se eu multiplicar o valor da minha TV por 1,12, eu vou aumentar 12% no valor dela. Tá certo? Tá? Detalhe importante. No Brasil, o separador de casa decimal é vírgula. A gente está trabalhando com programação. As linguagens de programação trabalham no padrão americano. No padrão americano, o separador decimal é ponto. Beleza? Então vamos lá. VTR vai ser igual ao valor da TV vezes 1,12. Simples assim. Pergunto, e se eu quisesse tirar 12%? Então eu tenho o total que é 100%, menos 12% seria 88%. 88 dividido por 100, 0,88. Então se eu multiplicasse por 0,88, eu tiraria 12% ao invés de acrescer 12%. Bacana? Isso aqui é o que nós chamamos de processo. Tá certo?
E agora eu vou fazer a saída. Escreva valor reajustado, fecho aspas, vírgula, VTR. Ok? Isso é a nossa saída. Recebi o valor da TV? Recebi o valor da TV, certo? Calculei o VTR? Calculei o VTR. Mostrei. Tá faltando um detalhe aí, ninguém me avisou, hein? Ou aí na sua casa você percebeu? Faltou fechar o parênteses, certo? E agora, se eu fiz tudo o que eu queria, quando eu comecei eu tive o início, agora eu tenho o fim. Beleza? Espero que vocês tenham entendido esse pseudocódigo. Vamos agora trabalhar ele na linguagem C? Muito bem, pessoal. Vamos fazer agora mais um programa trabalhando com estrutura básica, na entrada, processo e saída. Conforme a gente acabou de ver lá no nosso pseudocódigo, nós fizemos um programa onde o usuário digitou o valor que ele pagou na televisão, né? E em seguida vai mostrar o valor dessa televisão com um reajuste, com um aumento de 12%. Tá certo? Vamos fazer ele aqui na linguagem C? Vamos lá. Então vamos lá. File, New, Source File. E aí eu vou colocar o include stdio.h, tá certo? Muito bem. Int main, que é o nosso programa principal. E aí vou começar o nosso programa. Então eu vou criar duas variáveis, não é isso que nós vimos? Uma variável que vale o valor da televisão quando eu digitar na entrada, e a outra variável que vai ser o valor da televisão reajustado, né, com 12%. Muito bem. Baseado nisso, eu vou criar então valor TV, vou chamar de VT, e vou chamar de valor TV reajustado, VTR. Muito bem. Aí aqui eu vou pedir para o usuário digitar o valor da TV, dois pontos. Scan F, abro parênteses, abro aspas, porcentagem F, vírgula, E comercial, VT. Lembrando que, quando eu estava digitando aqui, o scanf estava aparecendo maiúsculo, né? A linguagem C é uma linguagem de programação case sensitive. O que significa case sensitive? Ela é sensível a letras maiúsculas e letras minúsculas, tá certo? Então, se eu escrevo scanf maiúsculo, ele vai entender que não é o comando scanf, ele vai entender que é uma variável chamada scanf que não foi declarado. Aproveitando o gancho, se eu crio a variável como VT minúsculo, se eu coloco VT maiúsculo em algum momento, ele não reconhece. Tudo isso acontece graças à tabela ASCII, né? A tabela ASCII 2. Tá? Vocês podem fazer uma pesquisa aí, vocês vão observar onde cada letra, né, onde cada tecla tem um número correspondente. É assim que vocês já têm que começar a pensar como programador. Sabe quando você vai jogar algum joguinho qualquer? Qualquer jogo que... Então, por exemplo, a tecla X faz o personagem trocar de... sei lá, trocar de cena. Como que quem programou aquele jogo sabe que a tecla X foi teclada? Tá? Então, programação foi o que eu te falei, né? Programação, você programa para jogos, programa para web, programa para desktop, mas se você não souber lógica de programação, você não programa em nada, tudo está aqui, beleza? Continuando aqui, fiz a entrada dos meus dados. Agora eu vou calcular. VTR, que é o valor da TV reajustado, vai ser igual ao valor da minha televisão mais 12%. Muita gente pode fazer isso, ó, VT mais 12%. Isso não existe. 12% do quê? 12% de banana? 12% de porta? Isso não existe. Na matemática, a gente aprendeu que porcentagem trabalha da seguinte forma. Por exemplo, quando eu falo 12%, eu estou falando 12 por 100. 12 dividido por 100. 12 dividido por 100 dá 0,12. Concordam?
Lembrando que em programação a gente usa o padrão americano, e o padrão americano ele trabalha com o ponto para separar casa decimal e não vírgula, tá? Não esqueça disso também. Muito bem. Quando eu falo 12%, eu estou falando 0,12. Quando eu falo que o valor é o valor inteiro, é 100%, ou seja, 100 dividido por 100 dá 1. Se eu estou aumentando 12% o valor da minha televisão, concordam comigo que eu vou pagar 112% da minha TV? Porque é 100 do valor inteiro, mais 12% do aumento, 112%. Né? 112% é 112 dividido por 100. 112%, por 100, ok? 112 dividido por 100, 1,12. Logo, se eu multiplicar o valor da minha televisão por 1,12, eu não aumento 12%? Ah, muito bom! Então eu coloco aqui, ó, VT vezes 1,12. Beleza. E se eu tivesse que tirar 12%? Seria 100, que é o total, menos 12, 88. 88%, 0,88. Tá? Lembrem sempre assim, né? Sempre for trabalhar com porcentagem, por exemplo, a gente pensa para fazer um software de um Olerite, onde você vai ter o INSS, o IRRF, é tudo cálculo de porcentagem. Tá? Lembrem-se, a gente é meio para vários fins. Tudo bem? Voltando aqui, calculei, eu já tenho que o VTR é o valor de VT vezes 1,12, ou seja, VTR é o valor de VT mais 12%. Agora eu coloco printf, abro aspas, valor reajustado é igual a porcentagem ponto 2F. Lembrando que a gente viu, né, na aula anterior que ponto 2F significa que eu vou colocar duas casas decimais aqui. Tudo bem? Bacana. Vou deixar sem o ponto 2F para vocês verem a diferença. Vírgula, VTR. Ponto e vírgula. E terminei. Vamos ver se funciona? Vou salvar. Vou salvar como prog3. Eu vou chamar de prog.tv. Prog.tv, salvar. Muito bem. Venho aqui e vou compilar. Olha só que bacana. Apareceu. Para ficar fácil o cálculo, eu vou digitar 1000. Então o valor da minha TV é 1000. Se eu fiz certo, quando apertar Enter, vai ter que dar 1120. Certo? Aperto Enter. Olha só. 1120 ponto e 6 casas decimais. Então aquele porcentagem ponto 2 é para evitar isso. Vamos ver se é verdade? Vem aqui. Porcentagem ponto 2F. Então agora se eu fiz certo, vai aparecer duas casas decimais. Vou compilar e executar de novo. Vou colocar 2000 agora, vai ter que dar 2240.00, né? Duas casas decimais. Olha só, 2240.00. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!